Estão me ouvindo? E o barulho está grande, né? É muita chuva. Mas existe uma promessa para nós, como filhos de Deus, de sermos vencedores. Eu sei que se fala frequentemente sobre isso, mas eu creio que se Deus dirigiu a falar sobre isso, é porque Ele tem algo novo para o nosso coração, é porque Ele tem algo diferente a ministrar na minha e na tua vida. E essa palavra de Romanos, ela faz uma afirmação dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Naquele que nos amou. Mas o que é ser um vencedor? E aí que nós começamos, às vezes, a perceber que nos enganamos, ou nos iludimos, ou nos confundimos, por não entender uma coisa simples, que é o que é ser um vencedor. Vencedor não é alguém que passa sem nenhuma batalha. Vencedor é aquele que enfrenta a dificuldade e vence a dificuldade. Porque às vezes alguns entendem que quando a Bíblia diz que nós, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, é que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter lutas, que não vamos ter dificuldades, ou se elas vierem, elas vão cair no primeiro momento, porque eu vou estender a mão, eu vou sapatear, eu vou gritar, eu vou fazer não sei o que, vou correr lá em tal lugar, que lá a pessoa vai orar por mim, e lá vai acontecer o milagre. Porque eu vou todo domingo na igreja, toda quinta na igreja, e ali não acontece, eu vou no outro lado. Por quê? Porque confunde e acha que o milagre é mágico. E pode ser, né? Muitos milagres. Se eu perguntar para vocês aqui, quem já foi curado aqui? Quem já foi curado? Uma grande parte da igreja. Não contei porque vocês parece que estavam com medo de dizer que foram curados. Mas uma grande parte, eu vi que tinha um monte de mão aqui. Quem recebeu qualquer tipo de milagre? Quase todos. Na verdade todos, alguns não sabem, né? Só de ter levantado hoje pela manhã, só de estar respirando agora é milagre de Deus na nossa vida. Mas tudo bem. Mas eu realmente estava falando do milagre, do sobrenatural. E vocês, todos vocês que receberam o milagre, alguém recebeu no momento? Pode ser sincero, eu recebi, orei e recebi. Alguém recebeu? Quantos? Porque acontece, porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que é poderoso, é um Deus que pode fazer, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que muda todas as situações, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, onde Ele quiser, em quem Ele quiser. Esse é o Deus que nós servimos. Mas quando a palavra dele diz que em tudo nós somos mais do que vencedores, Ele não está dizendo que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos passar lutas, que nós não vamos enfrentar problemas, que nós não vamos ter dificuldades que parecem intransponíveis, que a gente não vai conseguir, parece que a gente fica ali e fica orando e buscando e batendo na porta e não vê a resposta. Ele não disse que nós não teríamos isso. Vencedor não é o que não tem problemas. Vencedor é o que vence as lutas, as dificuldades, supera elas. E quando eu digo que você vai vencer a luta aqui, vencedor é o que vence a luta, não é aquele que está doente, busca o milagre e foi recuperado. Glória a Deus por isso. Maravilha de Deus, isso é tremendo. E nós sabemos que Deus faz, mas esse não é o vencedor. Vencedor é aquele que, mesmo que não aconteça o milagre, ele permanece firme com o Senhor, porque essa é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior vitória. O milagre dele, nós falamos agora, nós cantamos agora,
É impossível estar perto de Deus e não ver as maravilhas dele, os milagres, o sobrenatural dele, porque ele faz realmente, aonde ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas se ele não fizer, e eu permanecer firme nele, eu sou esse vencedor que a palavra está dizendo. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, porque eu enfrento a doença, eu enfrento o problema na casa, eu enfrento o desemprego, eu enfrento crise financeira, eu enfrento tudo isso, mas eu permaneço firme com Jesus, descansando, paz e alegria no meu coração, porque eu sei que o Senhor é comigo, porque eu sei que Ele está comigo, porque eu sei que Ele não me desampara, porque eu sei que mesmo na dificuldade o Senhor está me sustentando. Nós vivemos nesse mundo, temos inúmeras dificuldades. A chuva está aí, né? Não que seja uma dificuldade agora, mas a chuva está aí, ela está chovendo para todo mundo que está lá na festa das rosas agora. Atrapalhou eles, né? Mas atrapalhou nós também. Mas a gente é filho de Deus, Deus não podia ter deixado atrapalhar, tinha que vir uma proteção, e aonde a gente passasse, não podia ter chovido. Só para eles, para nós não. A gente vive no mesmo mundo. Quando dá a seca, dá só para aquele que não é filho de Deus, né? Dá para todo mundo. A enfermidade, se nós formos lá no hospital, só tem pessoas que não conhecem Jesus. Não, tem filhos de Deus. Porque nós vivemos num mundo que tem circunstâncias que servem para A e para B. A diferença é como passamos por ela, é como enfrentamos a dificuldade, como olhamos para ela, como olhamos para Deus diante dessa dificuldade, como confiamos em Deus diante dessa dificuldade. Ah não, se eu estou passando por essa luta e a palavra diz que eu sou mais do que vencedor, amanhã eu não posso passar mais por ela porque eu fui no culto ontem à noite. Não. Se Deus quiser, Ele faz agora o milagre dele, mas não é assim. Se a gente olhar lá para o ministério de Jesus, lá no tanque de Siloé, o que aconteceu? Tinha inúmeros doentes. E ele foi lá, pelo menos a Bíblia relata que ele mandou um, né, ele disse, porque não tem ninguém que me lança na água. Ele curou aquele um, e os outros tiveram que esperar a água se agitar novamente. Ele podia ter curado todos, vamos parar com esse negócio de água aqui, levanta todo mundo, anda, cego enxerga, paralítico, seja lá o que tiver aqui, está todo mundo curado e vamos para casa. Mas não foi assim. Ele foi específico, ele foi em um só. Naquele momento era aquele milagre que ele queria fazer. Então, nós sabemos que nós passamos por dificuldades, passamos por lutas. A chuva, a seca, as dificuldades financeiras, doenças vêm para o mundo e vêm para nós. Vêm para aqueles que não conhecem Jesus e vêm para aqueles que conhecem Jesus. Nós estamos vivendo no mesmo lugar. E aí, alguém pode se perguntar, então de que me adianta estar na igreja? De que me adianta vir aqui? Se além de tudo isso, eu ainda vou sofrer um pouquinho mais, porque a família às vezes abandona. Tu quer ser crente? Então eu não quero mais conversa contigo. Perdemos uns amigos, zombam, e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, que são além daquilo que é o normal do dia a dia. Então de que me adianta? Se eu vivo, passo pelas mesmas circunstâncias que o mundo passa e ainda tenho que enfrentar algumas coisas mais. Jesus não disse que nós teríamos bonança, né? Ele disse que nós teríamos aflições aqui nesse mundo, mas que Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, e nós vivemos nesse mundo. A doença é parte do mundo, as dificuldades familiares são parte do mundo, os problemas financeiros são parte desse mundo, mas Ele venceu o mundo.
João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para quê? Para que tenham paz. Eu preciso ter paz, eu preciso descansar no Senhor, eu preciso saber quem Ele é em mim, eu preciso saber qual a palavra e a promessa dEle para a minha vida. Que as dificuldades, as angústias, os problemas, as lutas não vão arrancar a paz do meu coração. Pelo contrário, vão me aproximar ainda mais dEle, vão me fazer estar mais próximo dEle, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu descanso em Ti, eu confio em Ti, eu espero em Ti. O mundo e as suas aflições, Ele foi vencido lá na cruz do Calvário. Foi lá que Jesus nos garantiu a vitória. Essa é a diferença. Lá na cruz Ele venceu, e nele nós somos mais do que vencedores. Isso é uma maravilha. Nós sabemos que se eu estiver doente, eu posso bater na porta, eu posso clamar, e Deus pode fazer o milagre. Deus pode fazer o sobrenatural dEle. Deus pode fazer coisas tremendas. Se eu tiver um problema na família, eu posso chorar aos pés do Senhor, e Ele pode restaurar. Se eu tiver problema financeiro, e eu for fiel ao Senhor, Ele pode mudar. Ele pode. E por isso nós temos que bater na porta em todo o tempo, clamar em todo o tempo, com o coração cheio de fé, sabendo que Deus responde às nossas orações, no tempo dEle, na hora dEle e do jeito dEle. Por que eu não vejo então, ou porque eu ainda não vi o milagre na minha vida? Será que Jesus não me ama? Será que eu estou em pecado? O que será que acontece na minha vida? Lá em João, 1 João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a fé. A vitória que vence o mundo é a fé. É a fé que nos faz ser vencedores. Às vezes nós usamos, ou alguns usam, nós usamos, porque às vezes a gente se perde nisso mesmo. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. Nós usamos a palavra como um mantra e não como uma promessa de Deus. Porque a gente usa a palavra, mas o coração não está cheio. O coração não confia. O coração não transborda quando fala: puxa, em tudo isso eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Até que ponto isso é verdade na minha e na tua vida? Até onde que isso é verdade? A fé é que vence o mundo. Sem fé nós não seremos vencedores. Porém, com fé nós podemos ter convicção que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero voltar a repetir: vencer não é não passar dificuldade. Tem diferença. Ser vencedor em Cristo Jesus não é não ter dificuldade, é superar a dificuldade, é enfrentar ela e ficar firme na presença do Senhor. Esse é vencedor. Eu vou tentar fazer, por exemplo, não sei se vai, se vou conseguir fazer me entender, mas esqueço agora gremistas colorados, que eu não quero falar disso, tá?
Vou falar de futebol, mas sem falar de Grêmio Colorado, até porque eu não tenho que falar nada. Mas quem acompanha futebol viu um time, o Botafogo, desde a terceira rodada, vai ser campeão, vai ser campeão, vai ser campeão. Vencia, empatava, vencia, e agora, pum. Né? Uma boa chance de não chegar onde? No título. O que eles mais almejavam? Ficar 20, 30 rodadas em primeiro lugar ou ser campeão? Tem muita gente que está querendo ficar as 30 rodadas na liderança, porque ele quer o milagre hoje, mas ele não quer ser campeão lá na frente. Ele não quer ter a vida eterna com Jesus, porque ele não quer ter o compromisso, porque ele quer o hoje, ele não pensa o amanhã. Ser vencedor não é receber um milagre hoje, amanhã e depois. Puxa, olha só como eu sou vencedor, eu tenho um milagre na minha vida, eu já fui curado, eu já fui abençoado na família, eu sou próspero, eu não sei o que mais. E lá no fim, afasta-te de mim que eu nem te conheço. De que adiantou tanto milagre na minha vida? Isso não é ser vencedor. Isso é ganhar alguns jogos, ganhar alguns momentos. Vencedor é o que persevera, e lá no fim tem a vitória. Lá no fim tem a vitória. Os problemas nos tiram a paz, nos tiram a alegria, às vezes nos fazem chorar e muitas vezes nos paralisam. É uma realidade. Se eu disser para vocês que não existe problema, que a gente não pode chorar, que a gente não vai ter tristeza, que a gente não vai se preocupar, que a gente não vai se angustiar em algum momento, é mentira. É mentira. Existe aquele momento em que a situação nos aperta de um jeito que a dor bate, a tristeza bate, mas nós precisamos continuar caminhando. Quando o povo saiu do Egito, estava na frente do Mar Vermelho, murmuraram, reclamaram, até que clamaram a Deus. E qual foi a resposta de Deus para o povo? Qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Por que estão clamando a mim? Só diz para o povo marchar. Mas é o Mar Vermelho na frente. Eu não dei a promessa? Eu não disse que vocês chegariam lá? Marcha, continua. É isso que Deus está dizendo para nós. Eu já dei a promessa para vocês. Ainda que tenha luta, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha problemas, ainda que tenha situações que parecem intransponíveis, parece que eu não vou suportar, parece que a dor é tão grande, eu continuo marchando, eu continuo andando para o alvo, eu continuo caminhando, ainda que seja chorando. Se tiver que chorar, chora, mas não para. Se tiver que gritar, grita, mas não para. Continua caminhando, porque Ele vai confortar e vai trazer a paz. Porque a promessa dEle é real e é verdadeira. E Ele já disse para você que você faz jus a ela, como filho de Deus. Não deixa o mundo te paralisar. Continua marchando. A fé que vence o mundo é a mesma fé que vence os obstáculos. É a fé que nos separa do mundo. Como eu disse, nós vivemos no mundo. Não tem como separar. Aqui chove, aqui não chove. É evidente, né? Vocês estão me entendendo que tem lugar que chove e lugar que não chove. Mas nós estamos aqui. Agora, ali fora vai, aqui na esquina chove, ali não chove. Eventualmente pode acontecer, mas não é o caso, porque um é cristão e o outro não é cristão. Não é isso. A gente vive no mundo, a gente vive em situações, a gente convive com pessoas, a gente convive no meio do pecado. Vive no meio do pecado.
na escola, no trabalho. Estou dizendo que nós vivemos pecando? Não, estou dizendo que nós vivemos no meio do pecado, porque nós vivemos no meio de pecadores. Nós somos falhos, mas nós precisamos ter essa fé que nos tira do mundo. A fé não vai nos tirar do meio das pessoas, mas a fé vai nos fazer vencer o mundo. E aí agora nós entramos no segundo estágio. A fé que nos fez vencedores antes era pelo milagre, agora é pelo compromisso, pela fidelidade diante de Deus. Porque é por fé que nós vencemos o mundo. É por fé que nós convivemos no meio de pessoas e não agimos como eles agem. Ah, mas se eu não fizer, eu vou ser excluído. Que seja. Que seja. Se tivermos que ser excluídos, que sejamos. Mas não podemos viver como o mundo vive. A fé faz nós sermos vencedores, de passarmos por isso e continuarmos firmes com Jesus. A geração aqui é a mais difícil, né? Não vocês são difíceis, é um tempo difícil para vocês, mas eu creio que vocês estão cheios de fé. E é essa fé que muda e faz a diferença. Não é só eles, né? Mas é um momento mais crucial agora da vida da pessoa. Quando nós vencemos o mundo, nós nos enchemos da presença de Deus e somos tomados pela paz que vem dele. Porque nós vencemos o mundo, nós não andamos como o mundo anda, nós atraímos a presença de Deus, nós nos enchemos da presença de Deus, e as circunstâncias à nossa volta não nos tiram a paz do coração, não nos tiram a paz do coração. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Se nós tivermos a paz que Ele nos dá, os outros não vão entender, e nem nós às vezes. Como que eu estou passando por tudo isso e estou tão tranquilo? Como que eu estou enfrentando tudo isso e estou de boa? Porque a paz que excede todo entendimento tomou conta do meu coração, porque a presença de Deus tomou conta da minha vida. E aí pode parecer até que eu fiz uma mistura meio louca, né? Achei uma coisa, falei outra, mas a verdade é que é isso mesmo. Eu falei dos milagres, dos problemas, da fé para vencer o mundo, da paz de Deus, de vencer o mundo, sair do mundo. Mas tudo isso é uma só coisa, é a promessa de Deus para a nossa vida, promessa de vitória. Nós vamos orar daqui a pouquinho, para que Deus faça um milagre na tua vida. Talvez você está aqui, como eu disse, não tenha vergonha de estar com a dor no coração, triste, preocupado. Eu não tenho que ter vergonha de ter isso, eu tenho que me libertar disso, e isso só a presença de Deus. Por isso nós vamos orar.
E vamos clamar que a paz de Deus tome seu coração. Nós vamos orar para que o milagre se manifeste na tua vida. Nós vamos orar para que Deus faça o milagre nessa noite. Mas se você sair ali na porta e achar que, olha, eu não vi o milagre acontecer, mas eu estou bem. Esse é o maior. Esse é o maior de todos. Porque eu vou estar com o coração cheio de paz. Porque eu vou ir para casa e vou dormir bem. Porque amanhã eu vou levantar e vou estar bem. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Mais importante que ser curado, mais importante que ver qualquer milagre acontecer, é ser um vencedor. É ser um vencedor. Eu vi há alguns dias, eu não lembro nem quem foi que falou, mas eu vou plagiar ele. Ele disse que o milagre aqui da terra é passageiro. E é, né? Se eu vou jogar lá para trás, tá? Bem para trás. Não sei nem quem conhecia aqui, mas a Kátia lembra, né? E eu também, né? Lógico, não estou chamando ela de velha, estou dizendo que ela é. Mas acho que a Marli deve lembrar, a irmã Carminha lá embaixo de São Luís, lembra? Ela morreu. Ela morreu. E as pessoas dizem ninguém morre duas vezes, né? Ela morreu 2 vezes. A primeira, Deus fez o milagre de ressuscitá-la. Deus fez um milagre e ressuscitou ela. Nós vimos, nós não ouvimos, nós vimos. Eu não sei se a Marli estava lá, não, mas nós vimos. E ela ressuscitou. Mas foi passageiro, ela morreu de novo. Foi ou não foi? Foi passageiro. Ela acabou por morrer de qualquer jeito. Foi um milagre? Foi. Foi maravilha? Foi. Foi bom? Foi excelente. Ela ganhou alguns anos? Ganhou. Mas foi passageiro porque ela acabou morrendo. Mas o que é eterno não acaba. Não estou dizendo que nós não queremos milagres. Eu acabei de dizer que foi maravilhoso ver aquilo acontecendo. Assim como tantos outros. Eu podia aqui usar tantos outros. Mas eu fui curado. Fui curado quando, deixa eu ver, há 25 anos atrás, do joelho, mais, né? Nem sei que idade que tem meu sobrinho. Mas eu fui no médico, fiz exames. E o médico, na época era médico do Internacional do Grêmio, ou seja, um dos que mais conhecia. Realmente, o médico olhou o exame, fez um monte de exame aqui, disse que era isso, era aquilo. Ele disse, tá, nem quero olhar teus exames primeiro, caminha aí. Eu dei 2 passos, ele disse, não, pode sentar aqui, que é isso. Daí ele olhou o exame, tá aqui, ó, isso mesmo. E não tem jeito, faz a cirurgia, porque outro jeito tu nem caminhar direito vai. E aí, né, faltou uma coisa só para fazer a cirurgia, o dinheiro, só isso. E eu estava em casa um dia, e meu sobrinho, devia ter uns 3, 4 anos, ele veio lá e eu estava com dor de cabeça, sentado, e eu disse para ele, ora pelo tio aí, ora pelo dodói do tio. E ele botou a mão na minha cabeça e disse, cura o dodói de jogar bola do tio. E foi embora, foi só, pela cabeça ele até esqueceu de orar. E jogar não é a palavra, mas eu corri até bem pouco tempo. Eu fui curado. De lá para cá nunca mais tive problema. Mas hoje tem. No outro. Hoje eu tenho no outro. Ou seja, o milagre é passageiro. Ele orou, eu recebi. Mas eu vou ter outra dificuldade.
A vida do apóstolo Paulo, se eu for narrar aqui, eu vou acabar falhando. Se fosse para narrar a vida do apóstolo Paulo, eu ia pedir para o Tiago narrar, ele ia narrar perfeitamente. Ele só perde para a Bíblia. O resto, não vou dizer que ele ganha da Bíblia, porque daí não dá, né, Tiago? Mas a vida dele foi o quê? Problema em cima de problema, luta em cima de luta. Era serpente, era naufrágio, foi indo, acabou morrendo, mas permaneceu firme. Ele foi vencedor. Ele foi vencedor. Ah não, ele foi um derrotado. Só teve coisa ruim. Não teve muita coisa boa. É que os nossos olhos focam as coisas ruins. Mas teve muita coisa boa. Mas ele passou inúmeras dificuldades e foi vencedor. Porque ele combateu o bom combate. Nós vamos orar pelo milagre. Mas eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Eu não sei se Ele vai te curar nessa noite. Não sei se Ele vai fazer aquilo que você quer nessa noite. Mas o que eu sei é o que está lá em Apocalipse 21, 4. Eu vou até pedir para você abrir, para que a gente leia juntos. Eu não sei qual o milagre que Ele vai fazer nessa noite. Mas eu sei que o que diz em Apocalipse 21, 4 é real. Acharam? E Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aquele que for vencedor, o Senhor enxugará toda a sua lágrima. E lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter nada do que esse mundo aqui tem. Só vai ter alegria e paz para aquele que for vencedor. Essa é a promessa lá de cima. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque se nós passamos por elas, nós enfrentamos elas, ainda que continuamos lutando a nossa vida inteira, mas lá no final o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas e vai dizer: aqui não tem mais dor, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais angústia, aqui não vai ter desespero, aqui é lugar de paz, de alegria, de tranquilidade, de gozo. Essa é a vitória que nós precisamos buscar. Essa é a vitória que está lá no começo da palavra. Em tudo isso nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo não estava falando que ele vencia sempre, ele estava falando que ele suportava, que ele estava preparado, que ele conseguia passar por aquilo ali. Riqueza, pobreza, para ele não fazia diferença, dor, morte, nada separava ele do amor de Deus. E essa tem que ser a verdade na minha e na tua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o que as pessoas falam, não importa o que aconteça, eu preciso ficar firme na presença do Senhor e me tornar vencedor. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque mesmo no meio da tribulação, nós descansamos, porque sabemos que temos uma promessa que é fiel, uma promessa que não vai falhar jamais. Encerrando, em 2 Coríntios 4, 17 a 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que vemos, mas naquelas que não vemos. Não fique atento naquilo que você vê. Fique atento naquilo que você não vê, que é a vida eterna com o Senhor. Que é a vida eterna com o Senhor. Isso sim te faz ser vencedor. Isso sim faz toda a diferença. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Eu não quero ganhar um jogo. É muito bom, mas melhor é ser campeão. Melhor é ser campeão. Melhor ir até o fim. Às vezes apanhar, às vezes bater. Falei que eu não ia falar de Grêmio e Inter, né? Mas é o Grêmio. Apanhou e tá aí, né? Tem chance de ficar campeão. Se ficar, maravilha para eles, né? Para mim não, mas tudo bem. Mas apanhou, perdia para todo mundo, jogava mal para caramba e foi indo aos trancos e barrancos. Está aí. Se nós tivermos algumas dificuldades, mas chegarmos lá na frente e completarmos a nossa carreira, nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor.